é mais fugaz do que a vida. Constante é o meu amor, minha querida. Primavera, verão, outono, inverno. São estações do amor, não do inferno. Se da sorte cruel estou fugindo, visão da praia azul. Boa tarde, amigo telespectador. Com vocês, mais um programa do Grupo Mônaco de Cultura. Agora, às terças-feiras, sempre às 16 horas, aí na sua telinha. Desde já, agradecemos a atenção que vocês vão nos dispensar nessa tarde de hoje. Eu sou Liane Areias e faço parte da produção desse programa que muito nos tem engrandecido e honrado. E imaginem quem veio para ser entrevistada hoje. Nada mais, nada menos do que a nossa apresentadora oficial, a especialíssima Elizabeth do Vale. Que responsabilidade em produção. E você, Beth, o que você fez comigo, hein? Que coisa horrível. Estou passando mal. Olha, você faz o seguinte, desde que eu fico nervosa por você, não é? Tá Porque bom. a gente, quando fica na berlinda, realmente a gente fica mais tensa um pouco. E eu vou te confessar e confessar para o telespectador que hoje eu tô meio geladinha. Bom, seguindo a trilha da Beth, antes do nosso papo informal, vamos a uma breve reflexão sobre o imediatismo selvagem que intercepta os nossos sentimentos, a nossa conexão própria com o nosso interior. Criamos a era da velocidade e nos enclausuramos dentro dela. Mais do que máquinas, precisamos de humanidade. Mais do que inteligência, precisamos de afeição e doçura. É um texto, apesar de ter sido escrito entre 1942 e 1944, por Charles Chaplin, fins da Segunda Guerra Mundial. É um texto de um discurso que ele escreveu, fazendo uma sátira a Hitler, à política de Hitler, e que está tão atual que nos emociona. Obrigada. Olá, Beth. Olá. Como vai? Tudo bem? Muito bem, Você está se sentindo bem hoje? Apesar de você ter dito, né, que você está um geladinha. pouco assim, né? Tô geladinha Está um pouco hoje, nervosa, berlinda, mais né? do que eu. Pois é, eu acho que o pessoal tá querendo me demitir, então tá me colocando assim na berlinda, entendeu? Para eu ficar bem tensa. Essa produção sempre aprontando, né? Bom, hoje você está aí do outro lado, fizemos a brincadeira das cadeiras, né? Da mesa, né? Trocamos de cadeiras. Aham. E antes de falarmos da sua trajetória literária, né? E da posse da Academia Niteroense no próximo dia 15, você que já é acadêmica do Cenáculo Fluminense de Letras, psicóloga de sensibilidade em pleno exercício da sua profissão, autora de 3 livros, nós temos aqui os livros que queremos mostrar para as câmeras. Esse foi o primeiro livro de Beth, Tempo de Viver. Esse livro foi editado pela editora Nova Fronteira e no final da apresentação, na 4ª capa, eles dizem: a autora Elizabeth do Vale é psicóloga clínica, pós-graduada em sexualidade humana na Universidade Gama Filho e coordenadora de cursos sobre psicologia da autoimagem, distúrbios emocionais e transformações da personalidade adulta.
para vocês verem que a responsabilidade é muito grande, né? Que eu estou me analisando aqui, que horror. A Revelação, o segundo livro de Beth, também sempre tratando sobre o assunto da humanidade, da psique, da nossa psique. E esse que foi o que eu li, Quem Sou Eu, Quem é Você, que é um livro muito gostoso, com vários capítulos, que leva a gente a grandes reflexões. Né? Tem um capítulo que eu li e que me deu um conforto para esse dia de hoje aqui, a paz como resultado do equilíbrio. Então, Beth é uma pessoa que prima pela boa amizade, pelo amor e pelo equilíbrio entre as pessoas. Bom, Beth, para nós aqui nesse momento, nós gostaríamos que você fizesse um voo panorâmico sobre as suas memórias de menina, da adolescente do Colégio São Vicente de Paulo, né? E como também queremos saber como você descobriu, como foi o seu encontro com a psicologia, com a música, como foram esses encontros e como desenrolou essa sua fase de adolescente, moça, até depois se descobrir na faculdade. Tá, então vamos lá. Primeira fase de menina, né? A menina que não tinha comportamentos compatíveis, né, com a maioria das meninas. Era uma menina que jogava futebol com os meninos na rua, que gostava de jogar bola de gude, futebol totó. E lógico, porque eu vivia muito na casa do meu avô e eram 5 tios homens, né? Então eu engatava e fazia parte de todas aquelas brincadeiras, né, com os meus tios, e ia pra rua mesmo, jogar pelada, ia correr, jogar. Naquela época a gente brincava de bandeirinha. Bandeirinha era uma das brincadeiras que eu mais gostava. Eu lembro. Mas eu confesso que às vezes não conseguia acompanhar a brincadeira dos meninos muito bem, porque não tinha força física deles, né? Então, de vez em quando, era uma bolada no estômago, eu entrava em casa chorando, né? Até que papai, uma vez, me chamou num canto e virou para mim e falou assim: olha aqui, você gosta de brincar, você gosta dessas brincadeiras mais brutas, então tem que aguentar firme, tem que, quando levar, vai ter que dar. E eu aí realmente me conscientizei de que eu não era tão frágil como eu imaginava. E então comecei a revidar também. E nesse revide eu fui ganhando força e fui me dando bem, no sentido, né, de ficar mais inserida no contexto e me sentir melhor. Né, com de ultrapassar as situações. Exatamente, né? Já tentando ultrapassar limites, né, e tendo êxito nisso. E a música? Olha, a música, eu comecei a estudar piano aos 5 anos de idade. A minha mãe comprou um piano e eu sempre tive um ouvido aguçadíssimo. A primeira vez que eu sentei no piano, eu já sentei tocando alguma coisa. Sem ter aprendido nada, eu tinha um ouvido tão bom. Minha tia tocava, irmã de minha mãe, e eu ficava observando. A música sempre foi uma coisa que me tocava profundamente e me toca até hoje. A música é de uma magia, né? É uma coisa maravilhosa. E eu me sentia tão inundada por essa magia, tão tocada, tão emocionada, que eu acho que a música foi entrando dentro de mim vagarosamente e eu fui entrando em contato com os instrumentos, né? Não só com o piano, mas depois com o acordeon. Com 12 anos de idade, Parece que seu pai, né? Meu pai me deu um violão. Meu pai tocava muito bem violão. Meu pai era um seresteiro maravilhoso, tocava muito bem, cantava muito bem. Né? E eu acho que essas influências todas né, foram fazendo com que eu cada vez me apaixonasse mais pela música. Psicologia? Como foi esse encontro? Bom, antes da psicologia, teve um pouco do balé também. Né? Ah, sei. Eu, na infância também, aos 5 anos, 6 anos, eu também estudei balé.
durante alguns anos e foi outra coisa que eu gostei muito de fazer. E que hoje, inclusive, eu acho que me ajuda muito pelo seguinte, porque eu também gosto de movimentar o corpo, de fazer exercício, de cuidar da postura, né? Haja vista agora, nessa faixa etária em que eu estou, que dói aqui, dói ali, dói lá, né? Então, se a gente faz um pouco de exercício, um pouco de ginástica, as dores melhoram muito. É verdade. Então, isso também foi uma coisa boa na minha vida e me ajudou, né, a conseguir manter meu peso, enfim, ter, acho que mais saúde, né? Você, além de escrever livros sobre a sua área, os livros técnicos, né, dentro da psicologia clínica, eu já li algumas poesias suas. E você também está nesse caminho, você pretende um dia lançar um livro sobre poesias. E o que o seu tio Ayrton Pereira da Silva, né, que é um poeta de expressão muito forte aqui em Niterói, como ele te influenciou na sua carreira literária, nesse gosto pela leitura, no gosto de escrever e nesse caminho que você tomou da sua linha de poética, que eu já li alguma coisa e gostei muito. Tá, Liane, bom, complementando o que você havia me perguntado antes, a primeira paixão da minha vida foi, então, a música, né? Eu me apaixonei pela música de tal maneira que eu comecei a compor. Aos 13, 14 anos de idade, eu fiz as minhas primeiras músicas e concorri a festivais, inclusive aqui em Niterói, né, ao Festival Fluminense da Canção. Classifiquei músicas em festivais e a música foi realmente a primeira paixão da minha vida. Só que, após alguns anos, né, de muita música, eu me dei conta de que havia ainda algo a ser buscado. E quando eu percebi, eu já estava influenciada, aí sim, por influência dos meus tios. Você falou do Ayrton. O Ayrton é um poeta maior mesmo, né? Inclusive premiado pela Biblioteca Nacional com o troféu Ouro Ivan Junqueira. Né? Então, o Ayrton é uma pessoa de um talento, né, e de uma expressão através da palavra, que eu considero assim um talento maravilhoso. Eu tenho uma admiração muito grande pelo Ayrton. Quer dizer, além de ter a influência do Ayrton, eu tive muito a influência de um outro tio, que é o João José, que é médico, né? E o João José me influenciou muito justamente na questão da entrada da psicologia na minha vida. O João José, eu acho que ele trouxe talvez os primeiros conceitos, as primeiras definições de psicologia para mim. Quer dizer, como um estudante de medicina, ele, mesmo estudando medicina, ele naquela época ele já se ligava na importância da psicologia para a saúde, para a vida humana, né? Para o comportamento humano, para as boas relações. Né? E ele me influenciou muito quando ele trazia questões. Eu era ainda adolescente, ele já estava na faculdade de medicina, ali pelo 3º ano de medicina, e ele trazia muitas questões relativas à psicologia para conversar comigo. Então, eu acho que essa atenção que ele me dava, e talvez até porque ele pudesse ter observado em mim alguma tendência, algum talento para isso. Né? Ele começava a colocar questões para mim e a conversar comigo sobre essas questões. E eu fui percebendo gradativamente que ia lentamente me apaixonando, então, mais um pouco do que a paixão pela música, a paixão pela palavra. E, de repente, eu me senti inundada por isso, de tal maneira, e ele até foi quem lançou a questão e me falou, e por que você não vai estudar psicologia? Você estava com quantos anos? Né? Eu estava ainda... Você já tinha terminado? Ali pelos 17 anos, mais ou menos. Tá. 18 anos. Né? Novinha. E eu pensei seriamente sobre isso e
me decidi e falei, então eu vou estudar psicologia. Então eu agradeço muito aos meus tios, não é, essa coisa do modelo, né? Quer dizer, eu acho que eles foram pessoas e continuam sendo tão importantes na minha vida, são pessoas tão queridas, tão amadas, porque eu tenho um afeto tão grande, que eu acho que foram decisivos, né? Esses exemplos foram decisivos na minha vida. A família sempre sendo um ponto firme de grande referência em nossas vidas, né? Com certeza. Bom, sabemos que Dona Célia, sua mãe, é artista plástica das melhores. Você já se iniciou também nessa arte? Nós estamos até no auditório aqui, no estúdio, com a Dona Célia, nos prestigiando. Obrigada, Dona Célia, por sua presença e parabéns por sua arte. Minha mãe realmente, eu reconheço que tem um talento muito grande. Né? Minha mãe está com 82 anos de idade, pintando cada vez melhor. Cada vez que eu entro em casa e ela me mostra uma tela, né, que ela fez naquele dia, eu olho e digo, meu Deus do céu, mas que bênção. Né? Eu acho que minha mãe é uma pessoa muito abençoada. Muito bonita. Porque ela não tem um tremor nas mãos, ela não tem nenhuma característica, né, assim, que possa prejudicá-la na produção dela, enfim, na vida dela de uma maneira geral. Eu acho que ela é uma pessoa muito abençoada. Graças a Deus. Como você chegou ao calçadão de cultura da Livraria Ideal? Que importância teve na sua vida esse encontro com o Grupo Mônaco de Cultura? Eu cheguei ao Calçadão da Cultura porque, como você mostrou ao telespectador, em 1992, eu lancei o primeiro livro, que foi O Tempo de Viver. E O Tempo de Viver tem história, né? Foi o primeiro livro... Nova Fronteira, exatamente, uma grande editora. Eu, nessa época, eu peguei o meu original, coloquei embaixo do braço, atravessei para o Rio de Janeiro e eu disse em casa antes de sair, disse a meu marido, eu falei, olha, eu vou visitar algumas editoras para ver se alguém se interessa pelo meu trabalho. Ele naquela época virou para mim e falou assim, você tem algum pistolão, alguém que vá te levar, te apresentar alguma editora? Eu falei, não tenho ninguém que vai fazer isso. Ué, mas então você vai perder seu tempo, você vai levar isso para quê? Ninguém te conhece, ninguém sabe quem você é e tal. E eu disse a ele, olha, eu vou dizer uma coisa para você, eu tenho certeza que tenho um bom trabalho a oferecer. Eu nesse aspecto sempre fui muito atirada. E eu falei, olha, eu sei do trabalho que eu fiz. O meu trabalho é bom. E eu vou tentar. Eu vou entrar nas editoras e vou oferecer o meu trabalho. Bom, fui primeiro à editora José Olímpio. Fui muito bem recebida e tal, ficaram com um exemplar do original e tal, uma cópia. Depois fui na Ateneu. Fui muito bem recebida e tal, me pediram uma cópia do original. Na terceira editora foi a Nova Fronteira. Quando eu entrei na editora Nova Fronteira, eles olharam o meu original na mesma hora, imediatamente. E me disseram, a senhora aguarda um pouquinho, porque eu acho que nós estamos precisando exatamente deste trabalho que a senhora tem em mãos. Nós queremos editar um livro na sua área, né? E eu acho que esse trabalho veio a calhar. Você vê que coisa do momento, né? Certo, no lugar certo, na hora certa, né? Eu entrei na Nova Fronteira no momento certo. E eles me pediram que deixasse o original e em 20 dias já me retornavam dizendo que queriam assinar um contrato comigo porque iam editar o meu livro. E assim foi feito. Aí você foi ao Calçadão. Exatamente. Então eu assinei o contrato com a Nova Fronteira e o livro saiu, foram 3.000 exemplares. E esses 3.000 exemplares, antes do final de um ano, já tinham sido vendidos. Então, foi
ótimo para mim, né? Isso também influenciou no meu trabalho profissional, como demanda de clientela para o meu consultório. E na Livraria Ideal, no Grupo Mônaco, foi o seguinte: eu tinha um livro para divulgar e tinha que divulgar o lançamento do livro. Eu então procurei o Zaluar na época para dar uma nota no jornal sobre o lançamento do livro. Quando eu entrei na sala do Zaluar, ele era o jornal, como era o nome do jornal, gente? Produção? Jornal Opção. Jornal Opção. Quando eu entrei no Jornal Opção, o Zaluar me falou: mas olha, você tem que procurar o Carlos Mônaco, porque o Carlos Mônaco vai te ajudar a divulgar o livro. Isso em 92, né? Isso em 92. E eu procurei o Mônaco. E quando eu cheguei na Livraria Ideal, eu fui tão acolhida, eu fui recebida com um carinho tão grande. Como só ia acontecer. Olha, o Mônaco me abriu os braços de uma maneira que, olha, eu me senti assim tão bem-vinda, tão, sabe, tão acolhida mesmo, com tanto carinho, que eu fiquei e até hoje estou. E cada vez me sinto mais acolhida, sinto mais o carinho do Mônaco, e cada vez a minha amizade, a minha admiração por ele aumenta na medida que eu vejo o Mônaco fazer isto, não só comigo, mas com todas as pessoas, não é que ele recebe sempre de braços abertos, sempre solidário, amigo, com um respeito, uma consideração, um carinho. Olha, eu poderia ficar aqui uma tarde inteira falando sobre o Mônaco. Eu acho que o Mônaco é um grande coração. A Livraria Ideal, ela é uma cadeia, uma rede de amigos, né? Exatamente, com você certeza. Ali, quando chega, você se torna mais um elo, né? Exatamente. E como o Pimentel disse, que quando a gente chega ali não pode mais sair, né? Eu me senti imediatamente fazendo parte desta grande família, da família Ideal. Bom, Beth, a produção está fazendo sinal para a gente que o nosso primeiro tempo já terminou e vamos fazer uma breve parada para voltarmos daqui a pouco com vocês. Obrigada. Não cortou. Falha técnica. Não, pode continuar. Então vamos continuar. Não vai ter nosso... Não vai ter o nosso intervalinho. Bom, estamos sendo avisados que falha não técnica. Vai ter o nosso intervalinho por falha técnica. Então vamos retomar as perguntas, que são muitas. Já virei tudo. Ayrton, Dona Célia, o Calçadão. Bom, então você chegou ao Calçadão e conheceu essa bela família de amigos, esse pessoal que você diz tão acolhedor, que nós todos conhecemos bem e sabemos bem, do nosso Mônaco, que é o nosso ícone, que é a seta, que é aquele que vai à frente abrindo caminho para todos. Com e certeza. você conheceu também aí quem? Luiz Antônio Pimentel. Quem Alaor mais? Cizinho. O saudoso Alaor Eduardo Cizinho. Hércules Lamego e Carlos Mônaco. Que lugar essas pessoas tão especiais para todos nós ocupam no seu bem-querer? Ah, o meu coração, com certeza, com certeza. Luiz Antônio Pimentel foi a primeira pessoa que emitiu diretamente a mim, né, uma crítica sobre o tempo de viver. Quer dizer, eu estou dizendo crítica, mas na realidade não foi uma crítica, né? Foi um elogio. Sim. Ele, na época, me disse o seguinte: Elizabeth, eu pensei que o livro fosse uma brincadeira. E fui ler o livro e estou encantado com o seu trabalho. Isso vindo de Luiz Antônio Pimentel, você calcula o tamanho, aval, né? Você calcula o tamanho, não é, que ele me deu e como eu me senti. E imediatamente Alaor Cizinho endossou as palavras do Pimentel e o Hércules Lamego, naquela ocasião,
gostou tanto do Tempo de Viver, tanto que ele me encomendou logo, de início, 12 livros para dar de presente. Ele falou, Coisa gostei boa, tanto do seu livro, tanto, ele me responde tantas coisas. Que Ele foi tão bom para minha vida que eu quero dar de presente aos meus amigos. Ah, isso é uma coisa interessante. Já fiz isso também com vários livros. É muito bom. Exatamente. A gente passar adiante aquilo que a gente gostou. Né? Diante disso eu me senti o máximo. Bom, então vamos para outra pergunta. Olha, não repare, mas eu estou com a colinha, porque não dá, é muita coisa para perguntar. E o atual movimento literário em Niterói? Quais são as suas impressões sobre esse movimento que gira principalmente em torno da Livraria Ideal? Eu acho o movimento literário em Niterói de uma contribuição, de uma grandeza para o município espetacular. Acho que ele tem muita importância. Agora, concordo que eu acho que nós temos que abrir mais as portas das academias, inclusive para os jovens, não é? E ir ao encontro dos jovens também. Né? Acho que nós precisamos disso. Eu acho que, tomando como exemplo o Papa João Paulo II, não é, que cruzou fronteiras, né, e foi ao encontro do mundo inteiro. Né? Quer dizer, se o poeta Vinícius de Moraes diz que a vida é a arte do encontro, eu acho que João Paulo II viveu brilhantemente a arte de viver, né, em muita plenitude, porque ele foi ao encontro. Ele abriu os braços para o mundo e se movimentou com relação a isso. E eu acho que nós, no nosso município, nos nossos movimentos literários, acho que devemos seguir esse exemplo. É verdade. Não é? Ir em busca do nós hoje encontro. temos mais já conseguimos essa proximidade do todo com a população, com as pessoas de um modo geral, porque a FAN, né, a Secretaria de Cultura, está fazendo um trabalho já muito, acho que já tem quase um ano, da agenda literária. Essa agenda literária também está servindo para coordenar, para mediar essa relação, exatamente. Para esse encontro. Continua. A ideia do primeiro livro, como foi esse processo, Beth? A ideia do primeiro livro foi exatamente a intenção de expor o meu trabalho, né, que é fechado até hoje dentro de um consultório, quer dizer, de poder expor, né, a população, a comunidade, com o que a Elizabeth do Vale trabalha, o que ela faz dentro do consultório dela, o que é psicoterapia, o que é psicologia clínica, não é? O que é isso, como é que isso acontece, o que isso faz em relação às pessoas, né? Quer dizer, até hoje a gente percebe que há um preconceito muito grande quanto a esse tipo de tratamento, né? Quando a gente fala às vezes em psicoterapia, as pessoas ficam apavoradas, eu não estou doente, eu não sou louco, não é isso, né? O que a psicoterapia faz é tornar o ser humano um pouco mais congruente. Ela faz um treinamento em relação a deixar o ser humano mais congruente. O que quer dizer isso, né? Já diz o Paulo Gaudêncio no livro dele, Minhas Razões, Tuas Razões, que o homem fala o que pensa, mas só faz o que sente. E eu diria para você que eu vou mais além. O ser humano é muito incongruente, né? Ele sente uma coisa, pensa outra, fala outra e faz outra completamente diferente. É uma incongruência só. Tem razão, Beth. Né? Então, a psicoterapia tenta fazer um trabalho, um exercício, né, com o ser humano no sentido de torná-lo mais congruente. Porque se ele se tornar mais congruente, provavelmente terá mais saúde. Tá, muito obrigada por esse primeiro tempo. Agora nós estamos realmente indo para os nossos intervalos. Daqui a pouco, um pouco mais de Elizabeth com vocês.
voltamos ao nosso programa com mais um pouco de Elizabeth do Vale. Beth, e o quarto livro? Está a caminho? Uhum. Desde o ano passado que ele está a caminho. Né? Já escolheu o título? O título é que eu tô assim, sabe? Eu comecei escrevendo achando que o título ia ser Pé de Galinha no Mata Pinto. Mas eu não estou ainda, talvez não seja esse o título, eu ainda estou pensando sobre isso. Mas eu comecei a escrever porque a minha filha me trouxe umas questões assim, tragicômicas. Meu neto está com 5 anos de idade e meu neto entrou naquela fase, né, da curiosidade sexual, né, e dessa coisa de experimentar o sexo, que toda criança passa por isso, né, isso é muito natural. Mas a minha filha se apavorou porque meu neto fez umas perguntas assim que ela não soube responder. Por exemplo, mamãe, posso namorar pelado? Mamãe, eu posso beijar minha namorada na boca? E um dia a outra avó, né, a avó paterna, né, pegou o Lucas embaixo da cama pelado com a namoradinha. E ela então virou para a Cris e falou assim: Cris, eu não estou preparada para isso, olha, eu não sei lidar com isso, leva o Lucas, não me traz ele agora não, porque ele está numa fase que eu não estou sabendo lidar com isso. Assustou. Bom, a Cris veio falar comigo, eu disse a ela: minha filha, procura nas livrarias bibliografia, lê um pouco sobre isso, para você não ficar tão apavorada. E ela partiu para as livrarias. E voltou dizendo a mim: mãe, não achei nada que pudesse me ajudar. Eu falei: não é possível. Não, mãe, eu não encontrei. Eu falei: bom, então quer saber de uma coisa? Eu vou escrever um livro, né, para orientar as mães nessa problemática com as crianças, nessa fase da vida das crianças, né? Que a gente fala problemática entre aspas, porque a criança tem que passar por isso. Até para poder, exatamente, faz parte do desenvolvimento da criança, né? Eu acho que a criança que não brinca de médico, a criança que não tem suas experiências sexuais nessa faixa etária, provavelmente mais tarde vai ter alguma dificuldade desse tipo, alguma inibição, né? Que talvez se ela vivesse essa fase com mais liberdade, pudesse fazer um treinamento maior, melhor, para quando se tornasse então uma pessoa adulta, pudesse ter a sua atividade sexual com maior liberdade, desfrutar mais da sua vida sexual. Sim. Bom, você aqui no nosso programa tem entrevistado pessoas muito importantes, personalidades do mundo cultural em Niterói, e tem sido muito bom para todos nós, e eles têm gostado muito. O que significa para você, o que tem significado para você esse encontro com essas pessoas aqui no programa do Mônaco? Eu já disse a você hoje que eu comungo com Vinícius de Moraes, que diz que a vida é a arte do encontro. E se você ler o meu livro Quem Sou Eu, Quem é Você, eu falo no final do livro sobre a importância da comunicação entre as pessoas. Então, para mim, a comunicação entre as pessoas, o encontro entre as pessoas é de uma preciosidade, né? Quer dizer, eu diria que talvez seja a coisa mais preciosa que nós possuímos, é exatamente esse dom de nos comunicarmos uns com os outros, de podermos ouvir o outro, de podermos falar para o outro. Né? Agora, para isso, é preciso uma coisa chamada coragem. Não é? A maioria das pessoas tem medo desse encontro, pelo menos tem medo do encontro na intimidade. É verdade. E o que eu procuro, o que eu busco nos encontros é exatamente a intimidade, o que não tem nada a ver com falta de respeito. Entendi. Não é? Quer dizer, o que eu procuro é exatamente a essência
do É ser. conhecer mais o outro e ser reconhecida também por então, ele. eu né? procuro tanto Conhecer ouvir o outro em sua essência, em profundidade, como eu procuro falar para o outro da minha essência, daquilo que está nas minhas profundezas. Então, eu tanto tenho muita abertura para falar, como para ouvir. É óbvio muito que eu tenho um importante. treinamento para isso, né? Porque na minha formação eu tive muita didática a esse respeito. 5 minutos, vamos lá um pouquinho. E o Cenáculo Fluminense de História e Letras, como aconteceu? Fala pra gente rapidinho, porque eu quero que você leia aquele poema que você me O Cenáculo trouxe. Fluminense de História e Letras é culpa sua e da Márcia Peçanha. E do Nemésio Calazans. Aí, Márcia. Nemésio Calazans, Liane, Márcia. Eu frequentava o Cenáculo de vez em quando, eu ia ao Cenáculo para assistir algumas palestras, algumas sessões. E numa dessas sessões, eu não sei se você e Márcia estão bem lembradas, mas é lógico que eu não iria esquecer de modo algum. Né? Márcia e Liane me chamaram num canto e disseram a mim: olha, o Nemésio está guardando a cadeira Machado de Assis para você. Eu levei um susto, mas fiquei surpresa, alegre, enfim, eu tive ali fui inundada, né, por tantas emoções boas. Eu me senti novamente tão acolhida, tão acariciada. Sabe? Ele ficou muito bem impressionado com você desde o primeiro dia que você chegou lá. E eu peguei você e apresentei você a ele, a doutora Luísio, quem estava ali na mesa. Eu acho que era ele, doutora Luísio. E depois, então, terminou a sessão. No outro dia, ele, conversando comigo e com Márcia, lá, nós estávamos os três conversando na mesa, ele falou sobre você. Interessante, né, filha? Vamos dar cadeira Machado de Assis para ela, filha? Vamos dar uma cadeira Machado de Assis para ela. Nós ficamos surpresas, eu e Márcia, porque ele escondia 7 chaves. Essa cadeira tinha o maior ciúmes. E foi a calhar, né? Bom, Beth, vamos aqui, que o nosso tempo lá, a produção já está dizendo para a gente correr mais um pouco. Bom, fala-nos por fim das perguntas, que depois você ainda vai dar o seu encerramento. Sobre a sua posse na Academia Niteroense de Letras, no próximo dia 15, sexta-feira, e sobre o saudoso amigo Fernando Elviro Costa, que foi o seu antecessor na cadeira de Lopes Trovão. Eu com Fernando Elviro tive uma ligação bastante profunda. Eu, quando comecei a frequentar o Calçadão da Cultura, já em 1992, eu já comecei também a encontrar aos sábados pela manhã, na Livraria Ideal, né, o Fernando Elviro. Mas o Fernando Elviro tinha extirpado as cordas vocais por um câncer de laringe. E ele, então, se comunicava com as pessoas através de bilhetinhos. Ele escrevia e entregava os versos, enfim, o que ele queria dizer, ele se comunicava através dos bilhetinhos. Mas eu fiquei pensando, não vai ser assim. Eu, como gosto da coisa mais profunda, da intimidade, do encontro caloroso, eu fui tentando vagarosamente prestar atenção, né, no Fernando Elviro, gradativamente, inclusive na linguagem labial, né, quer dizer, na abertura labial, e tentando entender o que ele dizia, mesmo com a dificuldade da privação das cordas vocais, quer dizer, a voz saía muito baixinha, a voz praticamente não era ouvida. Era mais um movimento labial. Né? E eu fui treinando, a ponto de chegar, então, a ter com Fernando Elviro um diálogo muito facilitado por esse treinamento durante esse tempo. Muito bom. E acontece que, durante, então, essa experiência, né, esses encontros, eu fui cada vez mais conseguindo, não é, através, mesmo com essa dificuldade, me comunicar bem com ele. E nos tornamos muito amigos. Enfim, Fernando Elviro foi uma pessoa tão admirável, que me calou tão fundo, que eu, quando
quando fui para a Academia Niteroense, eu disse que eu gostaria muito de ficar na cadeira que o Fernando Elviro ocupou. E, por sorte minha, é a cadeira Lopes Trovão. E Lopes Trovão foi um homem também ímpar. Beth, eu quero te agradecer, como agradecer a produção do programa, a oportunidade de estar aqui. Sei que você fez questão que eu estivesse aqui, eu te agradeço. Espero não ter decepcionado vocês. Agradecer ao telespectador pelo carinho da sua atenção e dizer que na próxima terça-feira estaremos aqui às 3 horas. Antes, às 4 horas, sempre às 4 horas, às terças-feiras, aí na sua telinha. Antes, a Beth vai encerrar dizendo umas palavras dela, um poema, dizendo quem é a Elizabeth, através dos poemas dela. Por favor, Beth. Obrigada então, a vocês. Na vida, plantei, reparti, compartilhei, colhi. Vivi, revivi e fui muito feliz. Fiz de tudo um pouco. Escrevi, pari, cantei, compus, recitei, briguei, gritei, me debati. E felizmente acordei na paz de quem já cumpriu o seu dever e agora caminha silenciosamente na tranquilidade do que tiver de ser. Obrigada a todos e até a próxima terça-feira. Tchau, tchau. Um beijo. Obrigada, gente. Desculpa porque não deu tempo de falar a agenda.